Oi, meu nome é Armando. Tudo bem, vocês estão de parabéns. Celebrando a restauração, como dizem os cearenses por lá, né? Obrigado, pastor Edgar, Sandra, família linda. E todos vocês pela recepção tremenda, né? Eu sonhava vir aqui, pastor Zé Edson veio aqui muitas vezes, porque é amigo, conhecido desde o início da igreja, né? Aí eu ouvi também que a cada tempo de eleição vocês trazem alguém da IBC, né? Daniel Almeida, Daniel Costa, agora fui eu. Então, o presidente está eleito, fiquem tranquilos, né? Vamos orar para que Deus nos conduza, né? Que a gente possa lutar pelo reino de Deus, né? Não por partidos políticos. Há muita gente sofrendo por aí que precisa do amor de Deus e quem sabe a gente vai ter mais liberdade, mas com mais liberdade vem também muito mais responsabilidade para todos nós. Eu queria encerrar hoje à noite falando um pouco, o pastor fala que às vezes, né, construção, eu sei que vocês estão num empreendimento para um novo auditório, né? E lá em Fortaleza também nós entramos há pouco tempo no empreendimento de troca da nossa tenda. Nossa propriedade, que ficava num bairro chique de Fortaleza, foi deslocada por uma visão que Deus deu para uma BR, na BR-116, fora do centro da cidade, no meio de três comunidades, e cada comunidade tem uma facção, né, GDE, PCC, Comando Vermelho, e a gente cravou ali no meio. Em 98 a gente comprou aquela propriedade e nós começamos não com a propriedade, nós começamos a trabalhar no entorno. E no trabalho que a gente fez no entorno, enquanto a gente estava no bairro chique lá de Fortaleza, deu para nós uma oportunidade tremenda, né, de entrarmos no coração das pessoas. E aí em 2003 nós inauguramos uma tenda, que é uma lona enorme, cabe aí umas 3, 4, 5 mil pessoas embaixo, né? Pastor, é perigoso falar de números, porque cada vez que você fala o nariz fica maior, né? Então, eu não gosto de falar de números. Quantos membros tem sua igreja? Eu não sei, eu sei, mais ou menos aí, por aí, né? Então, não arrisco números. Às vezes eu falo, mas eu fico pensando, meu Deus, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, 6, não sei. Né? Porque é muita gente que frequenta a comunidade tanto à noite quanto pela manhã. Muita gente gravitando nos grupos pequenos, que nós chamamos de grupos de relacionamento. Eu não sei hoje quantos são, mais de 300 e pouco, sei lá, quantos grupos tem. O nosso alvo é ter tantos grupos quantos bares e botecos em Fortaleza. Então imagine que nós vamos chegar lá, né? Hein? Cada esquina, em cada lugar, um lugar de reunião do povo de Deus, da palavra de Deus. Então, parabéns, igreja, né, pelos 35 anos, exatamente os 35 anos de ministério que eu tenho lá em Fortaleza. Agora, dia 15, eu faço 65 anos, minha amada esposa Heloísa, 63, né? Os dois gostam de atletismo, futebol, corrida, maratona, então vovô ainda está, filho, eu não sei se eu engordei ou emagreci, eu estou ainda com um problema, mas estou lutando para manter a forma, certo? Então, hoje à noite eu queria deixar uma palavra com vocês sobre o livro de Neemias. De novo, é uma história conhecida, é um livro conhecido. Abram comigo lá no capítulo 1, eu vou ler alguns versículos, porque nós fizemos recentemente nessa área de construção, porque nós trocamos a nossa tenda, e na troca dessa tenda, que durou 15 anos, essa nova agora veio da Alemanha, a tenda, e a lona, aliás, né? Então essa agora vai durar 30 anos. Então, houve uma inauguração, uns 3 domingos atrás, muita festa, foi muito lindo. E a gente, todo o tempo, estamos falando em construir para restaurar, porque aquela propriedade é a praça do entorno. Lá é onde as pessoas fazem Cooper, lá onde os jovens jogam vôlei, não da igreja, os jovens da comunidade. Então é absolutamente aberto para a comunidade, eles têm trânsito livre,
é onde as meninas jogam futebol de salão, é onde os meninos jogam basquete, onde os meninos jogam o que tiver lá. Então, é um lugar aberto para toda a comunidade. E aos sábados, às vezes nós temos o chamado sábado da família, é onde os pais vão brincar com os filhos, passam o dia andando de bicicleta, porque é uma propriedade grande, são 21 hectares, 210 mil metros quadrados de propriedade. Nós não ocupamos ainda nem um quarto, acho que provavelmente quase um terço, né, que nós ocupamos. Então nós temos lá uma propriedade muito grande, que serve acima de tudo à comunidade. Para nós é um desconforto, para eles é conforto demais, né? Uma praça, um lugar bonito, e a gente está aperfeiçoando nesse intuito. E o livro de Neemias, ele é muito importante nesse aspecto da construção, né? Você constrói para quê? Né? Se não para restaurar vidas. Então eu terminei uma série em Neemias agora, foi muito lindo. Um dos textos mais comoventes para mim foi o texto do capítulo 2, a partir do verso 6 em diante, quando Neemias chega naquela construção, naqueles escombros de Jerusalém, e ali ele está lidando com entulho, mas há uma sensibilidade inimaginável em Neemias, na medida que ele olha aquela construção, e ver a construção não só do ambiente, do povo, mas acima de tudo, a reconstrução de vidas. Nós não construímos para nós mesmos, construímos em prol de vidas. E toda construção ela deve ter esta finalidade. Não deve ser para o conforto dos nossos filhos, para a nossa escolinha, para o nosso conforto de um banco melhor, uma coisa melhor. A gente não pode pensar nisso. A igreja de Jesus tem que ser desinstalada. Porque senão Deus manda perseguição, né? Lá no Novo Testamento era assim, estava tudo muito confortável, Deus mandava a perseguição e o povo tinha que sair de Jerusalém e ir andando, e é assim que Deus age, né? Então nós não podemos, como igreja, e aos 35 anos essa igreja certamente tem aprendido a olhar para fora, não para dentro, olhar para fora, né? Seu pastor diz a coisa mais certa, né? Isso aqui não é igreja, a igreja somos nós reunidos em qualquer lugar, é a igreja em movimento. Então eu quero fazer uma leitura de alguns versículos, eu vou tocar nesse texto em alguns tópicos, e depois a gente entra no texto propriamente dito, e eu espero ficar dentro da hora para você voltar para casa, ou chorar, ou celebrar, não sei o que você vai fazer, mas de qualquer maneira você vai orar e interceder pelo Brasil, amém? Aqui diz o seguinte: estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, capítulo 1, verso 1. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá, e perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me, chorei durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. E aí vem a oração de Neemias, muito linda e preciosa. Depois no capítulo 2, verso 1, diz que no mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Ele era copeiro, experimentava a comida que o rei comeria. Se a comida tivesse estragado, ele ficava doente primeiro, ou podia até morrer se a comida tivesse envenenada. Esse era o papel de Neemias. Aí diz: nunca eu tinha estado triste em sua presença. Ele se apresentou diante do rei, ele estava triste, em razão das notícias acerca do seu povo. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. E aqui ele correu um perigo tremendo, porque ficar triste diante do rei, ele poderia ser morto. Fiquei com muito medo, diz o texto, mas respondi: que o rei viva para sempre.
como meu rosto não estaria triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí o rei perguntou: o que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. E aí tem 3 coisas fundamentais que o rei concede a Neemias. Ele pede ao rei e o rei concede: tempo, autoridade e recursos. Tempo, autoridade e recursos. Então a minha oração é que o Espírito de Deus, nesse tempo que a gente passa junto, leve ao seu coração, encontre espaço no meio de toda a expectativa de voltar para casa, final do domingo, um espaço para que Deus possa de verdade falar ao seu coração e você saia daqui com algo que você diz: eu quero responder, Senhor, a isso que me cabe, que me compete. Então, o Espírito Santo de Deus, ele veio em Atos capítulo 2, em cumprimento de Joel capítulo 2. Em Atos ele vem como cumprimento da profecia que dizia que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2, verso 17 em diante. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens sonharão, os velhos terão visões, enfim, jovens terão visões e velhos sonharão. Havia uma promessa de que o Espírito de Deus seria derramado não sobre meia dúzia de pessoas, não só sobre alguns mediadores, como acontecia no Velho Testamento, mas a promessa do Novo é que o Espírito viria sobre todos. Não haveria mais um só guru, um só mediador, um indivíduo ungido, alguém que era o grande mediador. Acabou essa história. Cristo ascende aos céus e manda o Espírito Santo, e esse Espírito cumpre o que está escrito em Isaías capítulo 61, e ele vem sobre toda a carne, todo ser humano, indistinto. E para não ter dúvida de que a vinda do Espírito foi inclusiva e plena, indiscriminada, ele começa a descrever que a vinda do Espírito veio primeiro sobre os filhos, crianças, empoderadas com o Espírito Santo. Depois ele passa para os jovens, empoderados com o Espírito Santo, assumindo aquele papel que Jesus deu para que a igreja pudesse fazer discípulos de todas as nações. Depois ele fala das pessoas mais velhas. Ou seja, a profecia de Deus ela é invertida em relação à nossa lógica. A gente acha que nós, os adultos, somos os chamados por Deus, enquanto isso nos nossos cultos a gente reserva um cantinho, tipo creche, para as crianças irem para lá e não atrapalharem a gente, e os adolescentes são aqueles que dão trabalho, e os jovens são aqueles radicais que não tem nada com nada e às vezes são confusos e etc. A lógica divina é diferente, começa com as crianças. A razão porque anos atrás eu cheguei diante da IBC e disse: chega, nós não vamos fazer mais classezinhas de criança para contar historinha para criança, porque tem algo que Deus está querendo fazer para transformar a igreja do futuro. Nós temos que inculcar na mente das crianças o que é de verdade ser igreja, de tal maneira que os grandes temas que nós pregamos no púlpito da IBC começa com as crianças, vai até as crianças. E muitas dessas crianças vão para casa empoderadas com o Espírito Santo de uma tal maneira que os seus pais começam a perguntar: o que é que estão fazendo com os meus filhos? Eu vejo meu menino orando, ele está apartando briga entre eu e minha esposa. O que é isso? Que pastor é esse? O que esse cara está ensinando para minhas crianças? Eu não estou ensinando nada. Eles estão aprendendo a palavra de Deus nas mesmas temáticas dos adultos, e eles vão para casa com a boquinha bem preparada e o Espírito Santo tomando conta daquelas crianças que com consciência pregam a palavra de Deus. Jovens estão tomando as praças, jovens estão invadindo as universidades, jovens estão deixando de ter medo, porque o futuro da igreja começa com o movimento da juventude, dos adolescentes. Adolescentes que têm razão para viver,
que não tem medo de enfrentar a universidade, não tem medo de enfrentar o questionamento sobre a sua fé, porque eles não só estão fundamentados na palavra de Deus, mas são pessoas que agem em prol do próximo e ocupam os espaços cheios e plenos do Espírito Santo. Assim a igreja pôde sonhar com um mundo melhor, dias melhores, restauração de todas as coisas sob a autoridade e poder que há no nome de Jesus. E a igreja, esta igreja, apesar dos seus 35 anos com lutas, nós somos de Jesus, temos o Espírito de Jesus. Não ouse criticar nenhuma denominação, mesmo aquelas que você não concorda. Às vezes pode ser a pior denominação, os líderes podem ser os mais corruptos evangelicamente falando, mas Deus ainda está conduzindo a sua igreja, é dele. Eles vão pagar o preço pelos erros que cometem, mas as pessoas que estão lá não são culpadas disso, e o Espírito de Deus age a despeito deles. Essa nossa posição de que nós somos os bons, nós temos a palavra, somos os intérpretes, temos a doutrina e somos os santarrões da história, nos deixa pequenos e frágeis. Eu sempre me perguntei, a Igreja Universal é tão esperta porque ela faz uma calçada inclinada para dentro. Qualquer pessoa que passa escorrega para dentro. E a gente constrói uma igreja com muros e obstáculos. O pobre do descrente que passa lá, meu amigo, até ele entrar naquele templo que nós vamos construir, haja obstáculo. É ou não é? A Universal não. O cara está desgraçado, ele não tem o que fazer, ele está perdendo dinheiro na bolsa, o carro foi roubado, ele perdeu o emprego, ele está sem dinheiro, está doendo aqui. O que ele faz? Tem uma porta enorme aberta 24 horas, dizendo: entra aqui. E quando ele entra lá, o camarada pede o dinheiro que ele tem, que ele não tem, tudo bem, mas lá no meio, Jesus é o Senhor e Salvador. E o cara sai lá meio confuso com o negócio da grana e tal, mas Jesus é a igreja de Jesus, é assim que ele está fazendo. Ela é como nós somos, imperfeitos, mas Deus está cumprindo a sua promessa. Nem sempre entendemos tudo sobre os caminhos do Senhor, nem sempre entendemos os caminhos da própria igreja. Toda vez que eu ouço um crente dizendo assim: ah, nossa igreja está cheia de gente com problema, pastor, eu disse: você já leu a carta aos Coríntios? Incesto, divisão, confusão. Deus não descartou a igreja, porque ela é exatamente como nós somos, imperfeitos, em processo de restauração. Então nem sempre entendemos tudo sobre os caminhos do Senhor e a vida da própria igreja, porém não podemos perder de vista a possibilidade de sonhar sonhos que projetem a nossa visão. E eu quero fazer aqui uma exposição tópica mesmo. Nós temos que ter uma visão como igreja que vai além dos programas que nós inventamos para a rotina da igreja. Temos que ter uma visão que vá para além dos pastores. Temos que ter uma visão que vá para além do palácio que nós construímos. Além dos programas, além dos pastores e para além dos palácios. As atividades, eu vou falar em programa agora, porque nós somos especialistas em programas, em eventos. Na IBC, anos atrás, nós tínhamos uma igreja movida por ministérios. Os crentes tinham que fazer todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, era programa no sábado, era programa no domingo, era domingo de manhã, programa de jovem, programa de adulto, programa de mulher, tinha programa para todo mundo na igreja. Então nós somos especialistas em programas. O que é um programa? Uma escola, um culto, culto de oração, culto de adoração, outros programas. Nós estamos cheios de programas. Mas nesse caso, quem é que se envolve no programa? Normalmente, na administração de um programa, você tem meia dúzia de pessoas envolvidas para preparar e para fazer o programa rodar e girar. O resto é o quê? Vira espectador. Senta e assiste. Oh, que maravilha! E nós esperamos um outro programa. Aí ficamos viciados. Se não tiver, para tudo.
Teve uma época na igreja lá em IBC que nós começamos a cortar os programas. Para. Porque esse povo precisa aprender a se encontrar com Deus. É relacionamento, é vivo. E Deus está com eles onde eles estão. Começa de manhã, como começou hoje. Deus estava lá quando eu acordei. E eu tive que colocar meus joelhos aqui. Eu não pus no chão porque é gelado. Eu pus na cama em cima. E Deus falou comigo através dessa palavra aqui. Eu não precisei ir a nenhum programa, nenhum evento, porque Ele estava lá. Aí nós paramos com os programas aos sábados com os jovens lá, e uma mãe, um adolescente, com os adolescentes, e uma mãe disse para mim: pastor, não é possível. Vocês pararam com esses programas, agora meu filho está indo para os forrós, pastor. O senhor não podia ter feito isso. Eu disse: como assim? Quer dizer que o que estava segurando o seu filho de ir para o forró era aquele programa, é? Minha irmã, ele precisa de Jesus, porque só Jesus é que vai segurar um indivíduo. Eu só sou seguro por Jesus, senão eu faço besteira o tempo todo, mas não tem nada a ver com o programa. Nós temos a doce e a errônea ilusão de que as pessoas se sustentam através da programação, e não é. No dia que não tem, o cara cai no mundo de novo, porque a única coisa que nos sustenta não são regras, são relacionamentos. O que me faz pecar na hora que eu abro a telinha do computador e que eu posso ver a besteira ali, quem me segura não é regra, não é programa, não é pastor, não é escola, não é evento, não é coisa nenhuma. É a presença de Deus ali comigo. E eu digo: eu não posso fazer isso, o Senhor está aqui comigo, eu não posso, eu não quero, eu não devo. E eu abro mão por amor a Ele. Então, programa é errado? Não, não é errado. Mas você não pode fazer do programa a sua base, o seu fundamento. Isso não sustenta. Você vira Marta e perde o privilégio de ser Maria, de se acalmar, de se aquietar, de ir para casa, de curtir sua família, de colocar os pés para cima e não ter programa toda hora, todo o tempo. Ou de ficar correndo de igreja em igreja, porque essa não tem, então eu vou naquele dia é culto de não sei o quê, naquele dia é culto de libertação, naquele dia é culto de cura, naquele dia é culto de milagre, naquele dia é o culto do paletó, e você sai de igreja em igreja, atrás de um milagre, de um guru que vai descer do céu, e você ignora o Espírito Santo de Deus que está na tua casa, na tua cama, na tua maca, na tua cadeira, na solidão do teu quarto. O Espírito de Deus está lá, e a libertação e a ministração acontecem onde Deus está. Nós não podemos fabricar isso aqui, é ilusão. E quando nós iludimos as pessoas com esse tipo de abordagem cristã, nós criamos crentes fracos, que não têm vida, não têm testemunho, não transformam suas vidas, não se deixam transformar e não são instrumentos para a transformação de nada. É por isso que aí os descrentes, os ateus, os intelectuais dizem: essa igreja é uma alienada. É por isso que Karl Marx disse, que religião é ópio do povo. Claro, ele estava olhando para a instituição, porque ele jamais teria condições de colocar os dedos num discípulo que realmente age como Jesus agiu. Nenhum ateu, nenhum intelectual de qualquer tipo de ideologia é capaz de colocar o dedo no nariz de alguém que anda com Jesus e como Jesus. Entende? Então, o Espírito de Deus tem nos capacitado para isso. E nós precisamos ir além dos programas. As pessoas às vezes dizem assim lá na IBC, eu estou dizendo porque eu não conheço nada daqui, tá certo? Eu não perguntei nada. Mas lá antigamente era assim, tinha o domingo da ceia. E aí há um tempo atrás eu disse: peraí, como é isso aí? Domingo da ceia. O cara fica esperando para celebrar a ceia naquele domingo. E quando não tem, ele quer matar o pastor, porque ele não celebrou a ceia. Sabe o que nós fazemos na IBC? Nós fazemos o que a Bíblia diz que a igreja fazia no Novo Testamento. Eles tomavam suas refeições, celebravam a ceia do Senhor de casa em casa, de casa em casa. Todo grupo pequeno, quando tem reunião, a primeira coisa que nós fazemos, celebramos a ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor hoje é celebrada nos diversos bairros.
Imaginem 300, 400 grupos celebrando a ceia do Senhor pela cidade inteira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando alguém me pergunta, ele é um visitante, né? Ele vai na igreja umas 4, 5, 6 vezes, ele perguntou, quando é que tem a Santa Ceia? Vai para o Vaticano, meu irmão. Vai ali para a esquina ali, na Santa Catedral. Você quer o quê? Uma hóstia abençoada pelo bispo? Eu sei abençoar. Dove no vobisco et cum espírito tuo. É isso aí que você quer? Cara, ceia é uma refeição, é uma lembrança, é uma celebração informal. Jesus, quando desejou celebrar a última ceia com seus discípulos, ele estava num jantar com eles, ele sentou, era simples. Mas aí nós vamos dizer o quê? Que só quem pode abençoar os elementos é o diácono ou o pastor. E você deixou o Espírito Santo e a unção que Deus lhe deu de lado, porque você tem que chamar o pastor, por isso que tem que ser na igreja. Vamos nos libertar disso. Isso é romanismo disfarçado. Essa igreja aqui tem o DNA do Espírito Santo de Deus. Então celebre onde Deus mandar celebrar, meu irmão. Aí perguntou onde é que pode, como é que pode, qual é a regra, quem pode participar? Eu me lembro lá no começo, uma vez esteve lá, a gente faz também no culto com todo mundo. E um dia tinham lá os meninos da favela ali do lado, né? Eles ficam lá circulando. A IBC tem de tudo que você pode imaginar. Tem marginal, tem traficante, tem a mãe do traficante. Tudo misturado. E nós temos lá as varas, a VEPA, né? E de penas alternativas, e tem juiz que eles dão como pena alternativa que o indivíduo vá no domingo para a IBC. Então eu tenho uns 40 lá que são bandidos, só que os crentes não sabem quem são. Pode ser eu, né? Mas eles não sabem. Cumprindo pena alternativa, é legal, porque eles vão na propriedade, eles entram bem cedinho, almoçam com a gente, tomam um café lá, trabalham, ajeitam as cadeiras, eles estão lá, e depois à noite eles vão embora, porque isso é parte do cumprimento da pena, tá certo? E é muito legal, porque eles não faltam um domingo. Assíduos. E aí nós estávamos celebrando a ceia e sobrou elemento, tinha uva em cima, tinha um bocado de coisa. Aí alguém veio me dizer, pastor, o senhor não pode admitir que esse pão, o pão, seja comido. Eu só estou dizendo, pelas crianças, ou por esses indivíduos que estão aqui, que não sabem nada de Jesus, eles estão com fome. Essa é a ceia. Lembra de Isaías 58? Qual é o jejum que Deus está querendo? Que você solte as amarras e as ligaduras daqueles que estão presos no pecado. É misericórdia e amor pelas pessoas. Esse é o jejum que Ele quer. Ele é lá. Então eu disse, meu irmão, não se incomode, que dê pão aí para o povo, sobrou. E na hora da ceia, meu amigo, bota todo mundo aí. Tem uns que entendem e outros que não entendem. Quem entende sabe que aquilo ali representa o corpo e o sangue de Jesus, e nós devemos comer o pão partido e o cálice que representa o sangue, até que ele venha, e é feito em memória do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. O resto é pão para saciar a fome do povo. Come aí, meu irmão. Aí os pequenininhos vêm, porque naquele dia que a gente se reúne, eles sabem que vai sobrar pão para todo lado. Aí vem a meninada, né? Ali do conjunto. É muito bom. Mas aí o cara fica preso pelo evento. Então a igreja deve ir além dos seus grandes eventos. Nós temos que ir também, como disse, além dos programas. Porque no programa você tem essa relação de alguns que servem, alguns que são ministros. Essa linguagem que a gente diz difere as pessoas. Nós precisamos reconhecer que todos somos servos, todos somos ministros, todos temos a unção. Servir é um privilégio. E nós temos que ir também além dos pastores, além dos programas. Uma igreja madura deve ir além dos pastores. O que eu estou dizendo aí? Além dos oficiais.
Assim como as mãos não podem exigir que o coração apalpe, segure ou toque os objetos que estão fora do corpo, os membros não podem esperar que os guias façam o trabalho de todos. A nossa visão precisa ir além do clero, do bispo, do pastor. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos um reino de sacerdotes e sacerdotisas. Entende, irmã? Vocês, mulheres, são sacerdotisas do Senhor. Não? Ou você quer um título de pastora? Para ficar igual? Já é igual. Você não precisa de título, não. As pessoas perguntam, tua mulher é pastora, tua mulher é pastora, tua mulher é pastora. O que você quer que eu dou para ela? O que é? É um título? O que é? Uma carteirinha? O que vocês querem que eu dê para minha mulher? Ela é uma sacerdotisa do Deus Altíssimo. Ela entra na presença do Deus Altíssimo em nome de Jesus e ninguém empata. Ela não precisa de título, ela não precisa de curso, ela não precisa de nada. E todos nós temos esse acesso, amém? Aí o povo de Deus, porque é sacerdote, ele intercede diante de Deus por aqueles que precisam da intercessão. Uma vez perguntaram lá, pastor, quando é que tem culto de libertação e cura aqui na tua igreja? Tem um pessoal que vem, né? Eles vêm de não sei de onde aí, deve ser do outro planeta. Eu disse, meu irmão, me diz uma coisa, quando é que nós nos reunimos em nome de Jesus que não tem ministração, cura, libertação, ensino, quando é? Você quer separar um dia, para o guru vir aqui na frente para pregar e vocês então ficarem tudo sarado, é? Aí um dia eu abusei com esse negócio, né? Eu disse, eu vou convocar um culto aqui. Aí eu chamei um culto de oração lá, que era um culto de cura. Tá bom, todo mundo que tiver aqui algum problema, é quarta-feira à noite, tá certo? Um dia assim bem complicado, né? Aí apareceu lá um bocado de gente, quarta-feira à noite. Eu acho que todo mundo estava esperando que o bispo ia botar fogo lá. Aí eu chamei à frente, todos os irmãos estão doentes aí, tem algum problema. Parece aquele profeta que diz assim, Deus está me falando que alguém tem problema de coluna. Hã? Quem não tem? Aí no culto de quarta-feira, eu disse assim, todo mundo que quer uma oração aqui poderosa para a libertação em termos da doença e tal, vem aqui à frente, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Aí o pessoal começou a vir para frente, vieram para frente, e todo mundo aqui na frente, aí aqui assim, todo mundo aqui, eu com o microfone na mão, né? O povo aqui, tudo para oração aqui, cada um tinha um problema, tinha um problema, tinha outro. E um povo ficou, certo? Aí eu estava com esse microfone sem fio, eu comecei a sair, eu disse, vou embora. Aí eu subi aqui, aí tinha umas irmãs sentadas assim, né? Uns irmãos sentados. Ô, minha irmã, só está saudável, né? Graças a Deus. Tem o Espírito Santo? É sacerdotisa de Jesus? Vá lá e ore para aquele povo ali. Vai você. Vai você, vai você, vai você lá. Olha o povo precisando aí. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei uma cadeira, sentei lá no final. A minha esposa foi à frente. Ela estava com um problema. E Deus curou, porque alguém foi lá, impôs as mãos sobre ela, orou e Deus curou. Você acredita nisso? Essa igreja tem um potencial de cura, um potencial de salvação, de libertação, que está nas mãos de cada um de vocês. Nós precisamos inverter essa lógica romana de que o único cara que tem o poder é aquele lá. Chama o pastor. Tem alguém endemoniado? Batistas chamam um assembleano. Que ele lida bem com demônios. Eu contei aqui, já quem me ouviu, eu vou contar de novo, porque eu acho que tem gente diferente aqui, né? Aquela irmã que estava com um problema, uma pessoa endemoniada lá, uma empregada que estava com uma faca. Aí me ligou, pastor,
dá para você ouvir aqui? Eu disse, o que é? Minha empregada, ela está possessa com a faca, ela está querendo entrar no nosso quarto, ela está batendo aqui, meu marido está aqui comigo, mas ele é espírita. Aí eu disse, você acha que eu vou aí? Vou nada. Levar uma facada, não? Eu dou facada, que eu sou o bispo. Mas levar facada eu não vou, não. Aí eu disse para ela o seguinte, o Espírito Santo está aí? Tá, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? A irmã é uma sacerdotisa do Senhor. Ora, essa sua funcionária foi para algum terreiro de macumba, ela está possessa por algum terreiro ou algum lugar onde o Espírito baixou aí, tudo bem. Mas ela está com um espírito ruim. Se ela voltar no terreiro de macumba, eu já frequentei, já sei o que é, como é que funciona, o demônio maior submete o demônio menor, ele tira um e entra outro. Resolve, mas é temporário. Só tem um que tira para sempre e ele não volta nunca mais, é o Espírito Santo de Deus e o nome de Jesus sendo proclamado. Aí eu disse para aquela mulher, ora aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou orar por você aqui de longe, vou aí de jeito nenhum. Oro por você, você ora. Aí eu orei por ela, Senhor, em nome de Jesus, dá forças para essa sacerdotisa, coragem, tira dela o medo, que ela invoque o nome de Jesus, mesmo com a porta fechada. Jesus estava lá ou não? O Espírito de Deus estava lá ou não? Aquela mulher orou, sabe o que aconteceu? Silêncio total do outro lado. Ela abriu a porta, faca de um lado, e a funcionária deitada no outro canto, completamente inerte. E quando ela orou, começou a orar, ela levantou, disse o nome, entregou a vida a Jesus e houve libertação naquela casa. Vocês acreditam nisso? Que é possível? Isso não é historinha, não. Isso é para você, é para mim. Deus está nos enviando como igreja para todos os cantos, todos os lugares, exatamente para isso. Nós precisamos inverter essa lógica batista que nos prendeu num templo, debaixo da ministração de meia dúzia de pessoas que a gente chama de missionário, seminarista, diácono, pastor, todo um sindicato assim, que tira vocês do tempo. São pessoas amadas, são pessoas importantes, são pessoas que têm uma chamada, mas sabe qual é a nossa chamada? É empoderar o povo, é despertar no povo o poder que há no nome de Jesus, entende? Então, irmãos, voltando aqui, Deus nos chama de reino de sacerdotes. 1 João 2,20 diz que todos nós temos a unção não é só de um, é de todos. A irmã tem uma unção, você tem uma unção, o irmão tem uma unção, todos são ungidos do Senhor. Tem pastor que quando ele está meio complicado, né, ele chama uma turma para ficar panfletando, não toqueis nos meus ungidos, porque está lá no Velho Testamento. De novo o sindicato funcionando. Autoproteção. E as pessoas acreditam, não pode tocar no pastor, porque o pastor é o quê? Diferente de você, o que é? O que é que tem diferente? Nada. É ungido. Hã? Amém, irmã. Puxa, se a senhora não completa, eu ia ficar preocupado, né? Hã? Além dos programas, além dos pastores, onde a ministração acontece uns aos outros, onde a cura, o aconselhamento é mútuo. Não adianta você fazer um gabinete, encher o gabinete do pastor de gente doente querendo aconselhamento, quando a Bíblia diz que nós devemos nos aconselhar mutuamente no Senhor. Está lá em Colossenses capítulo 3. Você é o conselheiro, você é o médico, você, não o outro. Não leva para o outro aquilo que Deus está trazendo na sua vida. Eu faço apelo lá aos domingos à noite. De vez em quando eu não faço apelo, propositadamente. Quando eu saio, lá vem o irmão, pastor, eu trouxe o irmão aqui, o senhor nem fez o apelo hoje, né? Eu disse, por que você não fez? Devia ter feito antes. E se o cara morre no meio do caminho? Percebe como as pessoas tendem a jogar a responsabilidade para o pastor? Sou eu? Você traz o peixe aqui para eu puxar o anzol? Você é pescador, você é a pessoa. Porque você é crente em Cristo Jesus, cruza com pessoas descrentes todo o tempo, tem relacionamento e não tem coragem de fazer um apelo.
A gente estuda sobre evangelismo, mas pronto, estudamos sobre a Bíblia, ouvimos Jesus falar, conhecemos a grande comissão, mas qual foi a última vez que você levou alguém a Cristo, pessoalmente? E não você trouxe o cara, fisgou ele e diz lá, o pastor dá uma cacetada na cabeça dele, vai ser bem dada, que aquele pastor é do poder. Pode até ser que aconteça, mas irmão, assuma a responsabilidade. Mas eu nunca fiz. Peça o poder do Espírito Santo. Ele põe palavra na tua boca, ele te dá coragem. E no tempo certo você vai poder ver Cristo sendo glorificado através do seu testemunho na vida de outras pessoas. Amém, igreja? Estão prontos aí? Deus quer ministrar através de cada um de nós. Somos depósitos da sua graça para o mundo, para a comunidade, e nós temos que ir além do palácio. O que é além do palácio? Além dos programas, entenderam, né? Além do pastor, entenderam? Dá uma folga aí, porque senão o homem morre. Senão adoece. Por isso que há tantos pastores perdendo família, perdendo a saúde, acabando com o ministério, porque são sobrecarregados. Eles mesmos criaram o monstrinho que fica lá, pronto, só sugando. Você tem que empoderar o povo e dizer, vá no nome de Jesus, que vai dar certo. Nós temos ministérios e gente invadindo Fortaleza em várias áreas. Gente, tem coisa lá que nós não sabemos de onde vem. Nós temos gente fazendo projeto social em áreas de risco de Fortaleza. E sabe como é que nós sabemos o que está acontecendo? Nós fizemos a semana passada, se não me engano, no sábado, o chamado Sábado da Criança, lá na nossa propriedade. 1.200 crianças naquela propriedade. Todos aqueles meninos que vêm de projeto social, que vêm de longe, que foram trazidos pelos irmãos. 200 ou 300 voluntários servindo aquelas crianças durante o dia ali. Aí a gente começa a descobrir o que é que os crentes estão fazendo lá, acolá, no outro canto, onde Deus coloca cada um de vocês. E agora eu vou aqui para o final só para dizer assim, além do palácio. O que é além do palácio? Além do prédio, além do seu lugar de conforto. E aqui é Neemias que entra, porque ele teve uma visão de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele fez isso em 52 dias, envolveu o povo de Deus no projeto e contou com a boa mão de Deus. Judá estava em cativeiro, vocês sabem a história. Jerusalém estava lá em ruínas. Zorobabel retorna com 50 mil, mais ou menos, na primeira leva. E depois, mais tarde, a construção do templo foi interrompida e Neemias então estava na cidade de veraneio do rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei, estava muito bem, ganhava muito bem, comia muito bem. Ele não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo lá em Jerusalém, porque ele estava bem. Ele podia orar à distância, ele podia lamentar o opróbrio daquele povo, a pobreza e o que eles estavam vivendo. Mas o que aconteceu? Das milhares de informações que você recebe, muitas entram aqui e não descem ao coração. E não se tornam práticos em termos de vida. A internet hoje nos faz ter na ponta do dedo as informações das desgraças que acontecem ao nosso redor. E o máximo que você faz é o quê? Eu quero saber mais. Quero saber mais. Quero saber mais. Aí você liga o programa, você liga a TV, você liga o noticiário e você quer se alimentar de mais notícia que não presta. Não presta por quê? Porque você não está fazendo absolutamente nada a respeito. Então tem dia que eu digo, eu não quero ouvir mais nada. Porque ontem à noite, eu vi uma notícia que chegou às minhas mãos. Uma criança de 5 anos foi para uma UPA, não tinha como resolver, foi para um hospital estadual e ficou num corredor com várias crianças ali e alguém me disse a notícia. Passaram um zap para mim, pastor, vamos orar por essa criança, porque ela está com uma crise de apendicite, não tem ultrassom no hospital, não tem médico, e ele está no corredor daquele hospital,
fedendo, porque não há quem cuide, não há mosca para todo canto. É assim que estão os nossos hospitais, e Fortaleza não é diferente. Eu podia olhar aquela notícia ali e simplesmente, eu disse, tá bom, deixa comigo, vou orar por ele. Eu disse, não, pode parar. O que é que está acontecendo? Eu não acredito. Gente, eu estou aqui em São Paulo, mas em nome de Jesus, eu não vou dormir enquanto essa criança não for atendida. Eu vou ligar para todo mundo, eu vou ligar para o secretário, eu vou ligar para o dono do hospital, eu vou ligar para todo mundo, eu não vou descansar. Eu só não posso sair daqui. Se eu estivesse aí, eu ia para aí imediatamente, para dar um grito lá e dizer, ei! Entendeu? Porque Deus manda a notícia, e algumas notícias você precisa incorporar e dizer, qual é a minha parte nisso? Neemias foi além da sua zona de conforto. Esta igreja aqui tem no seu perímetro, na sua área, onde você mora, no seu condomínio, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você tem escombros como Jeremias enfrentou em Jerusalém. A notícia chega e você faz de conta que não aconteceu nada. O cara está à beira do caminho e você passa ao largo porque está muito ocupado e você não tem mais o que fazer. Neemias, quando soube que Jerusalém estava destruída e o povo estava passando necessidade, ele chorou, orou e arriscou ir diante do rei e dizer, eu quero ser parte da solução. Está pronta, igreja do IP? Você está pronto a ser parte da solução? E não só mandar um chequinho para alguém fazer o trabalho? E não só dizer, não, aquela coisa de desencargo de consciência. Mas você ser parte da solução. Talvez você nunca experimentou isso, mas eu queria que você saísse daqui hoje à noite dizendo, eu sou sacerdote de Jesus, eu sou uma sacerdotisa de Jesus, e quem Ele colocar no meu caminho a partir desse momento, eu quero fazer parte da solução, pelo menos de uma pessoa. Amém, gente? Neemias fez isso. Aí o que ele fez? Ele foi diante do rei. O rei notou que ele estava triste. Ele se sensibilizou com a notícia. O noticiário, a internet faz com que a gente fique insensível. A gente tem um homicidômetro em Fortaleza. Do começo do ano até aqui, são mais de 4.000 mortes. Todo dia acrescenta 10, 20, 30. E para o governo são números estatísticos. Para mim não, são nomes. E eu pego esse homicidômetro bem grande, e todo dia 10 eu vou em frente ao Palácio do Governo com algumas pessoas, colocar bem assim na frente do governo lá, pacificamente, sem nenhum problema, sem nenhuma violência. A gente vai lá diante do governo e diz, 4.080. Tem nomes aqui, são vidas. E algumas dessas famílias vão lá, pegam o microfone e começam a falar diante do Palácio do Governo. Eu perdi meu filho, eu perdi meu marido, eu perdi minha mãe, eu perdi minha esposa, eu perdi meu esposo. Eu tenho nome, ele tinha nome, ele não é um número. Algo precisa ser feito a respeito. Então Neemias, ele se apresenta diante do rei, e o texto diz que o rei disse, quanto tempo você precisa? E ele determinou um tempo. Paulo diz que nós temos que remir o tempo. Deus deu a você um tempo para viver aqui. Gente, nós estamos vivendo um tempo diferente agora. Tem algo acontecendo nesse país, tá certo? Eu não estou dizendo que partido A nem partido B é o correto. O que eu estou dizendo é que nós estamos debaixo agora, estaremos debaixo de um novo presidente. E é um tempo talvez que a igreja vai ser mais prestigiada do que nunca. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Porque ser igreja para encostar no governo e querer benesses para si mesmo, não vale. Nós temos que ser igreja se o governo der a chance para a gente continuar denunciando o que está errado e nos colocarmos à disposição para fazermos diferença onde Deus nos colocar. Amém?
Então Neemias foi diante do rei e pediu um tempo. Deus tem dado a você um tempo, minha irmã e meu irmão. Deus não deixou você aqui para ser mamãe, papai, doutor, dono de empresa, empregado, funcionário, aposentado. Ele não deixou você aqui para isso. Ele ainda te deixou aqui porque Ele tem para você uma missão. Amém? Alguém me perguntou, você não tem missionário? Eu disse, tenho uns 6 mil mais ou menos. Você tem missionário, pastor? Nas terras longínquas? Tem, 6 mil. Tem algum ministro lá, pastor? Tenho 6 mil ministros, 6 mil. Por quê? Todos nós somos enviados por Deus. Todos nós temos uma missão. A senhora tem uma missão lá na sua casa, na sua vizinhança. A senhora sabe fazer um bolinho, pois faça como Dorcas. Vai lá, leva o bolinho em nome de Jesus e diga para aquela mulher, aquela sua vizinha, que esse bolo foi feito em nome de Jesus para que ela conheça o amor de Jesus. Vai lá, minha irmã. Não precisa ir na China, é só na esquina. Você, estudante, eu quero ir para um seminário, uma escola de missões. Você está sentado na carteirinha lá, quietinho, vendo seus amigos drogados se drogarem, vendo seus amigos se prostituírem, vendo seus amigos querendo tirar a vida, vendo seus amigos se mutilarem com gilete. E você não faz nada. Por quê? E depois quer ir para a China? Você acha que Deus vai mandar você para algum lugar fazer aquilo que você não faz aqui, bem pertinho? Você é um missionário. Deus te colocou naquela escola para isso. Amém, jovens? Bora, meu. Deus lhe deu um tempo. A segunda coisa que Neemias pediu foi autoridade. Ele sabia que para sair de onde ele estava até Jerusalém era mais ou menos 1.200, 1.000 quilômetros. 1.200 quilômetros. Ele tinha que transpor o rio e caminhar até lá e passar por algumas instâncias de autoridade, algumas terras, alguns lugares que pertenciam a outros reis. Então ele precisava de autoridade para invadir o território que não era dele. O que o rei fez? Deu uma carta com autoridade. Quando ele ia passar, ele disse, o rei Artaxerxes me mandou. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, tá certo? Aí você tem medo de entrar no lugar onde tem traficante, você tem medo de entrar na universidade, você tem medo de entrar no seu condomínio, você tem medo de entrar na sua empresa, você tem medo de entrar lá, porque é reduto do inimigo, você está com medo, Vá, porque o Rei Jesus, que é dono de toda a terra, Ele deu a você toda a autoridade que foi dada a Ele. Ele disse, ide em meu nome. Eis que me foi dada toda a autoridade, por isso eu vos envio. Então, meu irmão, não tenha medo não. Entre no nome de Jesus, vá. Não tenha medo. Na escola, na vizinhança, no trabalho. Esses dias uma mulher que frequentava o nosso grupo de relacionamento, ela era nova convertida, ela foi tirada de um mundo louco, entregou a vida a Jesus, fez o CR, foi restaurada. Ela estava sentada no nosso GR, ela disse, pastor, eu não posso ficar aqui o resto da vida nesse CR aqui, nesse GR, nesse grupo pequeno ou pequeno grupo. Eu vou abrir um na minha casa. Mas como é que eu faço? Eu disse, é só abrir. Não precisa de um treinamento, assim, uma escola, um negócio. Minha irmã, você vai facilitar algo que Deus já colocou no teu coração. E ela fez o seguinte, ela marcou um dia e fez um convite para o prédio inteiro. E abriu a casa e ficou lá esperando o prédio chegar. O prédio todo não veio, mas algumas vieram. E ela começou um grupo lá às terças-feiras, alcançando pessoas. Uma mulher simples, nova na fé, mas compartilhando a sua fé e dando a oportunidade que outras possam conhecer um pouco daquilo que ela já aprendeu. Entende? Você não precisa ser doutor nem doutora para abrir a palavra de Deus e falar das grandezas de Deus. Lembra do cego? O que aconteceu com você? Quem foi que te curou? O que você sabe? Ele diz, rapaz, eu não sei nada disso aí. Eu só sei uma coisa, eu era cego e agora vejo.
Vai. E o Senhor vai encher o teu coração da palavra dele. Vai que você vai aprender, vai ser treinado no caminho. Então ele ganhou do rei tempo, depois ele ganhou do rei autoridade, e aí ele pediu recursos, né? Eu preciso de madeira para reconstruir aquela terra, aquele local, aliás, aqueles muros. E o rei disse, tá bom, pode levar, recursos. E você? Deus colocou no teu coração, na tua vida, recursos. Faça como aquela viúva, não fique olhando para aquilo que você ainda precisa conquistar. Olhe para aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Você não tem recurso, meu? Você não tem uma casa? Você não tem um carro? Você não tem um título? Você não tem uma posição? Deus já te deu. Deus já te deu recurso para você poder fazer a obra que Ele quer que você faça, como sacerdote e sacerdotisa do Senhor. Eu quero deixar esse desafio com vocês aqui, de uma forma bem simples, né? Espero que didática a ponto de você entender, porque meu propósito aqui não é simplesmente fazer uma exegese do que quer que seja, de qualquer texto, mas é mostrar para você que você está na presença de um Deus vivo, de um Cristo vivo, de um Jesus que habita em nós através do seu Espírito Santo e nos empodera para fazer aquilo que precisa ser feito. E nós temos só que nos dizer para Ele assim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Topa, igreja? Hã? Não depende de templo, não depende de prédio, não depende de nada disso. Depende do tempo do Espírito Santo de Deus, do corpo de Cristo mobilizando. Você é as mãos, você são os pés, você é o ombro de Jesus. Encontre uma pessoa e ore por ela. Diga que Jesus a ama. Faça algo de bom e de bem para essas pessoas. Meses atrás, acho que foi no final do ano passado, o traficante do Comando Vermelho entrou na nossa propriedade. E eu não estava lá. E ele falou com a moça que trabalha lá na área social, e tem uma escolinha no contraturno ali de crianças. Ele trouxe o menino dele e disse, eu quero que meu filho estude aqui. Aí a moça disse, sim, mas seu filho está na escola da prefeitura ou alguma coisa? Não, ele não está não. Porque o menino, filho do traficante, não pode estudar naquela escola, porque a escola é no limite da outra área, da outra facção. Então ele disse assim, a moça disse, então ele não pode estudar aqui, porque uma das condições é ele estar numa escola pública. Aí o cara disse para a moça assim, você sabe quem eu sou? Ela disse, não. Aí ele tirou a identidade dele, né? Aí ela disse, pera aí. Aí ela pegou o telefone, né? Ligou para quem? Para o pastor. E eu estava longe. Pastor, tem uma pessoa aqui, ele não sei não, mas ele... Eu disse, quem é? É o chefe do tráfico. O que ele está fazendo aí? Está com o filho. Ele quer colocar aqui, ele quer que a gente ponha o filho dele aqui. Aí ele disse, mas nós não podemos, é regra, né, pastor? Eu disse, faça o seguinte, diga para ele aí que o pastor disse que o filho dele só entra nessa escola aqui se ele tiver um compromisso de ao final desse ano, no começo do outro, ele vai colocar o filho dele na escola. Eu vou abrir exceção. Não por medo dele, pode dizer, mas por amor ao filho dele. Aí, é mesmo, pastor, vamos fazer isso? Vamos, pode fazer, pode ir aí. Aí ela criou coragem, né? Ela disse para ele, fulano, você tem noção do que é que você está fazendo? Essa escola aqui está cheia de meninos que nós estamos tirando das suas mãos. E você está colocando seu filho aqui. Sabe o que ele fez? Ele desabou no choro. Ele disse, por favor, tire o meu filho dessa vida que eu estou levando. Eu não sei como sair, mas eu queria que meu filho tivesse um outro destino. Me ajuda, por favor. Ela orou, abraçou o traficante. Orou com ele, né? Aquele abraço. Eu dou um abraço em umas figuras que aparecem lá, que eu brinco sempre, né? Que é um abraço de busca de arma, né? Irmão!
Tem umas figuras que vem assim no corredor, né? Vem me cumprimentar no final, aí eu olho para ele e digo, ixi, rapaz, lá vem o cara. Aí eu disse, ô pastor, foi maneira aí essa... Gostei aí, ó, entendi aí, ó, muito massa, maneiro esse negócio, né? Dá um abraço aí, meu. Se ele perguntar, o que o senhor está vendo? Eu estou vendo que você está gordo, magro. Como é que está aí o seu físico? O traficante deixou o filhinho dele lá, gente. Sabe o que aconteceu? A mãe dele entregou a vida a Jesus. A mãe dele frequenta a nossa comunidade. E no último domingo alguém me disse, sabe aqui, você viu aquele menino ali passando, pastor? Eu disse, eu sei quem é. É o filho do cara. O chefe maior do tráfico. Poderosíssimo. Um homem de coração mau, mas ao mesmo tempo carente, não é não? Gente, nós não podemos descartar ninguém. Em nome de Jesus, vamos agir como igreja, amando, quebrantando os corações. E Deus vai colocar essas pessoas, não precisa ser um traficante não, tá certo? Tem gente paraplégica espiritual do seu lado, tem gente quebrada emocionalmente do seu lado, tem ou não tem? Crie coragem, ore por elas, diga que você vai orar por elas, se seja só isso, e a pessoa vai ser grata para a eternidade. Vamos orar. E eu queria que você refletisse agora por um momento sobre a sua responsabilidade. Se você já está fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração como chamado, então agradeça ao Senhor. Você, como Neemias, tem um tempo, autoridade e recursos. É o que tem nas tuas mãos que o Senhor vai continuar multiplicando. Você vai ser chamado de servo bom e fiel, ou serva boa e fiel. Mas se você tem sido inoperante, você está meio... As notícias chegam, mas elas não descem ao coração, não sai nenhuma lágrima, você não chora por São Paulo, pelos seus vizinhos, pelo seu condomínio, pelos seus colegas de escola, de trabalho. Peça ao Senhor que Ele quebrante. A gente cantou isso aqui, né? Como um farol que brilha à noite. Quem sabe a gente pudesse terminar isso aqui cantando exatamente isso. Eu quero ser isso, eu quero ser um farol que brilha à noite. Está escuro. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade enquanto igreja, no rumo e nos destinos dessa nação. E tem que começar por você, tocando aqueles que Deus vai colocar ao seu redor. Que Deus abençoe essa igreja e que você responda ao que Deus lhe falou hoje. E que essa igreja possa prosseguir fazendo diferença para a glória de Deus, salgando e iluminando, transformando vidas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pois é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.